carinha de sono. Eu nem avisei a produção hoje, mas tem uma bomba pesadona pra estourar aqui. Sobre o BBB? Gugu, a gente vai falar sobre o que foi comentado ontem na internet, que ontem vazaram alguns documentos que mostram aí, que comprovam como que era a relação do Gugu com a Rose e Miriam. Porém, Gugu era comprometido sim, mas com outra pessoa. Oficialmente? Documentado? Eu vou falar já já. Vamos dar os parabéns primeiro para os aniversariantes do dia? Faz assim com a Enquanto gente. isso, você chama aí todos os seus amigos, suas vizinhas, manda o zap e fala que o Gabi vai falar sobre quem era de fato, quem é que tinha de fato uma relação amorosa, sentimental com o Gugu. Nossa, queremos muito saber. Tá bom. Babado pesado, tá? Cláudia Hanna, parabéns, felicidades, Olha, meu amor. Eterna Vamp, parabéns. Exato, eu adoro a Cláudia, gente. Adoro de verdade. Embora o povo fique zoando com ela, eu acho a Cláudia Hanna Por que incrível. zoam com ela? Ela participou, ela fez aquele musical que já esteve aqui, inclusive, eu não lembro o nome, que era de velhinhos que viviam num asilo e tudo mais. Aí quando ela, Forever Young. Forever Young. E aí ela foi no programa do Jô, foi cantar a música do Nirvana e a galera ficou zoando ela. Ah, não, é verdade, agora, eu me lembro disso, verdade. o ano passado ela participou lá do karaokê da firma. E a galera, o Popstars, tá, gente? E aí a galera ficou zoando ela por conta das performances. Eu acho a Cláudia Hanna, além de linda, talentosa, uma ótima cantora também. Podem me julgar, gosto dela. eu acho incrível. Parabéns. Hoje também é aniversário do Axl Rose. Olha, Pois é, esse beijo é enorme. falando em gente que foi zoada de uns tempos pra cá, o Axl Rose também não tá em bons lençóis, né? Também não. Esse último disco dele, que foi um flop Jesus danado. amado. Demorou Jesus. um século pra lançar, quando lança, Foi horrível. flopou. Sim, sim. Bom, e hoje também é aniversário do maravilhoso Thiago Arancan. Essa voz potente. Parabéns, gostamos muito dele. Amigo da tia. Amigão. Bom, enquanto vocês estão chamando toda a galera aí pra saber quem que era de fato o grande amor de Gugu Liberato, que isso vocês vão ficar sabendo aqui em primeira mão, vamos falar sobre o estado de saúde da Claudinha Rodrigues? Ai, o que você tá sabendo? Bom, segundo a Fábio Oliveira, a Claudinha já está melhorando, gente. Ela está melhorando. Porém, a empresária dela e o hospital não estão emitindo notas oficiais a respeito Então, do essa estado foto não de saúde. é de agora, não é de atual, agora, tá. não é de agora. Ela continua em coma, será? Então, o que a Flávia está contando aqui pra gente é que os médicos já retiraram o tubo e ela já acordou. Ela ainda está meio sonolenta, mas está conseguindo se comunicar um pouco e de maneira coerente. Então, assim, só para vocês lembrarem, gente, ela sofreu uma queda na casa dela e aí ela deu entrada no hospital aqui em São Paulo, apresentando com a escala 6 de Glasgow. Só para vocês lembrarem o que é a escala de Glasgow, é quando uma pessoa sofre um grande impacto aí na cabeça e tudo mais e acaba ficando inconsciente, existe essa escala que define qual que é a gravidade do impacto, é a gravidade do paciente, na verdade, né? Então, essa escala vai de 0 a 15 e quanto menor o índice, mais grave é. O Gugu, quando sofreu aquela queda na casa dele, ele deu entrada no hospital na escala 3. A Claudinha deu na escala 6. Já é 3 níveis a mais, mas mesmo assim é um nível muito baixo e preocupante. Porém, ela já está se recuperando, está melhor e a gente quer, obviamente, que a Claudinha saia dessa vitoriosa mais uma vez, mas enquanto isso ela está se recuperando no hospital sem previsão de alta, tá, gente? Tudo isso que a gente está comentando não são informações oficiais prestadas pelo hospital e tampouco pela empresária, que está quieta. A Adriane sempre fala bastante a respeito do estado de saúde da Claudinha, mas dessa vez ela não falou com ninguém. Não deve ter muita novidade para dar, infelizmente, né? Exato. Isso aqui é uma apuração da Fábio Oliveira e como é uma jornalista que a gente confia muito, a gente reproduz aqui para vocês. Então continuemos aí torcendo e rezando pela Claudinha, tá bom? Vamos falar de Big Brother, gente? Vamos dar uma passeada aí pelo assunto. É uma das coisas que tá tirando o seu sono também. Nossa, total, gente, total. Bom, a gente viu na terça-feira a eliminação do Patrick e ontem a gente viu aquela rodada de sabatinas com o eliminado, com o ginasta, né? E aí, obviamente, que a maior parte dos programas colocou ele contra a parede e colocou ele em xeque a respeito das coisas que ele fez ali dentro do programa. Pois bem, uma notícia publicada aqui pelo UOL diz que o Patrick está muito abalado
com todas as acusações que ele tem recebido, com toda a repercussão negativa da sua participação no programa. É bom ele não ficar entrando muito em rede social agora, não. Amiga, mas é meio difícil, né? Nossa, ele vai ficar pra baixo. Ele é meio difícil. Mas isso daqui era algo que a gente já esperava, porque, vamos combinar, uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada, que acha que o Brasil inteiro ia apoiá-lo, sair com 80% dos votos e ainda por cima com uma intimação para prestar depoimento da delegacia. Na autoestima dele, porque exato. A autoestima é tão grande a ponto de não ter autocrítica, né? Exato. Inclusive, quando eu via lá no Big Brother, não sei qual que era a impressão que você tinha. Parecia que ele era uma pessoa muito gigante. Sabe aquelas pessoas pavão, que abre o peito assim pra se exibir? Agora, gente, a postura dele tá bem murchinha, ele tá bem retraídozinho, assim, sabe? Só que as entrevistas que têm sido feitas lá pelos canais oficiais da Globo e também do Multishow, né, que pertence à Globo, elas têm mostrado pro Patrick algumas incoerências do que ele fala e do que ele fez. Ele tem tentado aí se justificar, porém, um detalhe muito importante que nenhuma entrevista, pelo menos nas que eu assisti, nenhuma entrevista tocou, foi na questão judicial. Ninguém questionou o Patrick a respeito da ida dele à delegacia. Isso ainda está sendo conversado entre o Patrick e os seus advogados para saber se de fato ele vai nessa sexta-feira. É amanhã que ele tem que comparecer lá na delegacia de atendimento à mulher para prestar os depoimentos dele em relação às coisas, às barbaridades que ele fez. Porém, o Patrick está abaladíssimo, Rê. Abaladíssimo. Ele não está acreditando, na verdade, que ele fez, que ele possa, que os atos dele tenham sido assim tão agressivos. Mas do lado de cá, eu acho que ele vendo, assistindo e reparando, ele vai se dar conta que em algum momento, e a gente espera que ele se dê conta disso, de que foi sim grave e que ele mude o comportamento a partir de agora. É um choque de realidade, né? E eu acho que de repente esse choque faz parte do aprendizado dele, porque de repente no meio em que ele convive, ou das pessoas que até hoje ele teve contato e fez esse tipo e teve esse tipo de comportamento, essas pessoas não conseguiram passar para ele quão grave isso é. Aí de repente ele tem essa proporção em nível nacional, né? Ele tem uma ideia de que de fato esses comportamentos não são aceitos. É um choque parece de culturas até, né? Parece que ele estava em outro planeta até agora e de repente, nossa, agora eu tô na Terra, verdade. Uma coisa meio maluca de pensar, mas eu acredito que ele vai precisar de um tempo ainda para assimilar tudo isso. Depois de muito tempo, até tenho que mandar um abraço para todo mundo lá do TV Fama, que tá muito mais interessante o TV Fama hoje em dia, né? Isso faz parte da vinda do Léo Dias aí, da reformulação do programa. Ontem o Léo Dias... Ele tá arrebentando lá, né? Tá muito bem. A audiência foi muito boa ontem, gente. Bateu a casa dos 3 pontos aí, não é qualquer coisa. Pro horário que eles estão e para os padrões da Rede TV, 3 pontos significa muito. Torço então, muito pro Léo. Sucesso pro Léo aí, pra toda a galera do TV Fama, né? A Flávia, o Nelson, todos os repórteres queridos que trabalham lá. Pois bem, o Léo fez uma coisa importante. Ele foi atrás das ginastas e dos ginastas para saber mais sobre o Patrick. E existe um voto de silêncio entre os profissionais que foram contemporâneos do Patrick na época em que ele pertencia à Seleção Brasileira de Ginástica. Ninguém tá falando nada. Tá todo mundo quieto. Ninguém comemorou a ida do Patrick, ninguém manifestou apoio ao Patrick quando ele entrou no programa. Só teve aquela fala enigmática do Diego Hipólito. Exato, que foi a única fala dele, que ainda por cima depois o Diego Hipólito deu uma desconversada, falando que não sei do que você tem tá nada falando. A ver. Deu bem de louco, né, Diego? Mas a gente não é tonto não, tá? Enfim, ninguém apoiou e o Léo Dias cobrou isso ontem no programa. Pediu pra Jade, pediu pra Jade, pra Daniele Pelito, enfim... para elas pegarem e se manifestarem, darem opinião delas. Pois bem, gente, a gente está aí acompanhando, vamos ver como é que vai ser esses desdobramentos e a gente vai falar mais de Big Brother conforme as coisas forem acontecendo ali no programa, tá? Tá bom. Vamos falar já do... Vamos. Bom, gente... O que aconteceu? O que você apurou, meu amor? Seguinte, a Rose Miriam tá aí nessa batalha judicial agora contra o espólio do Gugu Liberato, porque ela quer ser reconhecida como companheira do Gugu. Porém, ontem a imprensa teve acesso a um documento que foi assinado pelo Gugu e pela Rose, no qual eles concordam que a relação deles não tinha nada, absolutamente nada a ver com uma relação conjugal.
o contrato que eles assinaram e foi lavrado em cartório, até te mostro daqui a pouco o arquivo, esse contrato mostra que o acordo que eles fizeram e assinaram e tudo mais, falava que a relação deles era única e exclusivamente para prover essas crianças, para dar à luz essas crianças, e a Rose seria responsável pelo cuidado diário e intenso. Ela ficaria responsável pelas obrigações maternas, porém, eles não eram casados e a Rose concordou com isso. Deixa eu até pegar o contrato aqui. Você tem o contrato? Eu tenho, recebi ontem. E deixa eu achar. Mas isso não configura uma coisa que é proibida no Brasil, Gabi? O quê? Por mais que eles fiquem enfeitando e colocando isso em outras palavras no papel, no contrato, isso não configura barriga de aluguel, que é uma coisa proibida no Brasil? No Brasil, a barriga de aluguel é proibida. Porém, a barriga solidária não é proibida, né? Então, a justiça pode interpretar de diversas maneiras. Então, a barriga solidária é uma coisa até que está em tema agora na novela das 9. Eu achei super pertinente a explicação lá em Amor de Mãe. Que é no caso lá da Adriana Esteves, a Thelma, que ela quer fornecer o útero dela para que o filho possa ter um filho biológico, né? O personagem do Chay tem um filho biológico. Então, isso já foi falado em outras novelas já foi, também, né? etc. Isso pode, porque no caso a Camila, que é a personagem da Jessica Ellen, teve o útero extraído após toda a complicação que ela teve aí durante o processo de gestação. Então, no contrato, né, isso que ainda vai ser muito... Gente, isso ainda vai ser muito encaminhado, tá? Vai. O que fica acordado, deixa eu pegar aqui a parte em que ela fala... Nossa, agora eu acredito que diante desse documento já não tem mais o que discutir, né? Claro que isso vai se arrastar por um bom tempo. Exato. Mas é mais uma prova de que ela não tem direito de pedir o que ela está querendo, né? Exato. Tanto por volta de 2001, tanto o pai como a mãe das crianças sempre se preocuparam com o desenvolvimento dos filhos, assumindo um compromisso recíproco no sentido de tornar as decisões, né? Peraí, tá na outra página que fala do que foi dado de bem a ela, Diz aqui o contrato que o Gugu, né, o pai, pagará mensalmente todas as despesas restantes, tais como supermercado, transporte, condomínio, IPTU, cabeleireiro, vestuário, lazer, correspondente à quantia de R$18 mil. Isso daqui é um valor, gente, que se refere da época, quando esse contrato foi assinado, tá? E aqui... A data é 25 de março de 2011, foi assinado lá no cartório de Barueri. E aí, fora isso, ainda consta aqui, né, no contrato que esse valor seria submetido anualmente à correção do IGPM, e todo dia, quinto dia útil do mês, iria cair na conta dela. A gente tem até aqui a especificação da conta dela. Fora isso, diz aqui o contrato, o pai doará e transferirá para o nome da mãe o imóvel em que esta reside com as crianças, localizado em Barueri, que foi aquela casa que a gente mostrou aqui. Que é essa casa de Alphaville, Exato. Tem até o endereço da casa. A doação será efetivada depois de resolvidos os obstáculos burocráticos para o registro e transferência da propriedade. Os pais, mesmo porque as crianças nasceram por deliberação de ambos, mediante inseminação, apenas vincularam-se por respeito e amizade, ligados tão somente como pais e, portanto, responsáveis pelo bem-estar dos seus filhos. É aí que então desconfigura a barriga de aluguel, Exato. Né? O pai e a mãe das crianças, nada tendo a reclamar um do outro pela deliberação de ambos em terem os seus filhos ou a qualquer outro título, declaram-se plenamente satisfeitos, cada qual mantendo e conservando isoladamente, sem qualquer participação ou ingerência do outro, os próprios bens. Os pais das crianças acordam e reiteram, por meio deste compromisso conjunto para a criação de filhos, que a educação e o bem-estar das crianças é o objetivo maior a ser alcançado e que, para tanto, deverão preservar o bom relacionamento, terem boa conduta e sempre deliberar em conjunto e de comum acordo sobre as questões presentes e futuras que digam respeito aos seus filhos, mantendo, para tanto, o canal aberto e franco para o diálogo e consequentes soluções. Isso aqui são os termos do contrato que eles assinaram e foi protocolado, foi registrado em 25 de março de 2011. Aí tem aqui a assinatura da Rose Miriam e do Antônio Augusto Moraes Liberato, o nosso querido Gugu, que morreu no ano passado. Pois bem, gente, esse contrato aqui, que surgiu ontem, que veio à tona ontem, ele mostra que não existia uma relação conjugal, embora nós tenhamos sido enganados pelo casal durante anos, como mostraram as capas da revista Caras, onde eles expunham que sim, existia um amor, que sim, existia uma relação, enfim. Para ler o que vale é o que está no papel, né? É o que está no papel, porém... Isso vai entrar como argumento? Porém, Rê,
Isso foi um contrato assinado em 2011. A gente sabe que as relações, elas acabam se transformando com o tempo, né? E esse contrato não passou por uma atualização depois, né? O que a Rose pode argumentar? Isso não estou falando que é o que ela vai fazer. Ela pode chegar na justiça e falar, olha, depois disso a gente começou sim a ter uma relação é verdade. conjugal. E o que vai provar que eles tinham essa relação conjugal? Todas as entrevistas que o Gugu deu depois, inclusive tem uma longa entrevista que o Gugu deu para a Record, se eu não me engano, eu não vou lembrar o ano exato, mas ele abriu a casa dele e falou que sim tinha uma relação com a Rose, isso para a Record ele falou. Ela vai usar os argumentos... Mas uma relação é tão vago, né? A gente também tem uma relação de amizade linda. Então, eu acho que existe tem um monte de senões dentro dessa história, né? De terminologias diferentes que podem ser colocadas. Ela pode querer argumentar, mas eu acredito que para a justiça o que está no papel é soberano. Exato. Eu acredito. Não sei. Tudo pode mudar. Porém, gente, o que eu tinha comentado aqui que vocês vão saber em primeira mão. Ai, meu Deus. Peraí, bomba. É bomba. Galdino, solta aquela pesada nuclear atômica. Não? Cadê? Aê! Space, Galdino, pelo amor de Deus. Ele tava procurando a mais pesada de todas e foi. Ô, Gal, obrigado pela bomba, viu? Obrigado. Seguinte, vai ser revelado na semana que vem, tá? Não serei eu que farei essa revelação, será outro colega. Mas vai ser revelado na semana que vem o nome e a foto do real parceiro de Gugu Liberato. Ele mora na Alemanha e é um chefe de cozinha. Ontem, inclusive, a gente estava fazendo toda a investigação a respeito do perfil em rede social e tudo mais. E aí, olhando Instagram, Facebook do rapaz, Twitter, a gente começou a cruzar com as fotos das viagens que ele fazia a lazer, com as fotos postadas pelo Gugu. Então tem viagens, gente, por vários lugares dos Estados Unidos, da Europa, em que eles não aparecem juntos, mas as datas das publicações e nos mesmos locais, elas coincidem. E esse rapaz, né, que vai dar as caras na semana que vem, não que ele vai dar as caras, né, tipo, ele vai... Darão as caras dele. Darão as caras dele, muito em breve. Ele tá com muito medo dessa exposição, muito medo, porque o relacionamento que ele tinha com o Gugu era um relacionamento, segundo o que foi apurado até o momento, de muito amor, de muita cumplicidade e de muita parceria. Ele entendia... Ele é brasileiro? Ele entendia exatamente qual que era a situação do Gugu, que ele não podia se expor e tudo mais. Porém, gente, é o seguinte, a gente vai acompanhar tudo isso, que semana que vem vai ser revelada a identidade desse rapaz, mas sim, o que eu posso adiantar para vocês é que o Gugu vivia por baixo essa relação, já tinha uns 6 anos. Que as primeiras fotos que a gente conseguiu fazer um cruzamento aí de datas e tudo mais são de 2014. E, assim, essa pessoa, esse chefe de cozinha que mora na Alemanha, ele é amigo em rede social de muitos dos parentes do Gugu Liberato. Então, vai vir à tona semana que vem toda a identidade, toda a história dessa pessoa que tinha esse relacionamento com o Gugu. O que vai, de certa forma, ajudar todo o espólio do Gugu no processo contra a Rose e Miriam, que só vai fortalecer a tese de que eles não tinham uma relação conjugal. Sim. Então, isso vai pegar muito, assim, vai pegar no calcanhar da Rose. Então, tudo aquilo que ela está vendo, correndo atrás na justiça, pode ser comprometido a partir do momento em que esse rapaz vir à tona e deflagrar, e contar, falar, olha, sim, a gente tinha um relacionamento. Ele está muito receoso em se expor, porém, da semana que vem não vai passar. E isso é tudo que eu posso falar neste momento. Mas sim, o Gugu vivia uma relação homossexual, já tinha mais de 6 anos com esse rapaz, tá? A Dani tá aqui, pelo amor de Deus, eu moro na Alemanha, me conta. Tá Não desesperada posso, pra saber. gente, não posso. Deixa eu falar uma coisa aqui, que eu acho que abre a discussão, e aí, como a gente falou, essa história vai ter muitas idas e vindas. O Wilton Huggin, nosso querido
querido. todos os dias aqui com a gente, ele está colocando uma questão que é interessante a gente analisar. Barriga solidária é aceita apenas com pessoas de até 4º grau da família, ele está levantando aqui. Entendi. Não é o caso da Rose. Conforme Entendi. o Conselho Federal de Medicina e o provimento número 52/2016, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, os dois instrumentos infralegais tratam da chamada gravidez por substituição, que pode ser popularmente chamada de barriga solidária. Entendi. Dá discussão. Mas no caso também. deles, no caso dos dois, como a Rose é apresentada como mãe e participou do convívio, e o Gugu entra como pai e participava do convívio das crianças, a justiça não impede que dois amigos... Se ela tivesse doado os filhos para eles cuidar seria outra exclusivamente, história. aí seria outra configuração. A justiça não impede que dois amigos resolvam ter filhos, por qualquer que seja o método, desde que eles estejam nessa condição, né, de pai de um mãe, lado, mãe etc. do outro e tal. O que não Ele fez pode... esse contrato para se proteger financeiramente, inclusive. Para se proteger financeiramente e se proteger legalmente, porque se essa história vazasse em algum momento, ele poderia se dar mal. Ele poderia se dar muito mal, porque ele está infringindo uma lei seríssima daqui do Brasil, né, que é a história da barriga de aluguel. Então, assim, o que é, dentro da história que o Gugu contou e que os amigos contaram, do relacionamento em que eles tiveram, e as capas de revista ajudam a solidificar isso, é que primeiro eles tinham uma amizade, se perdeu com o tempo, se reencontraram, iniciaram um relacionamento, tem capas da revista Caras mostrando a relação de amor deles, depois vem os filhos, depois vem todo o desdobramento que a gente já conhece. Pois bem, eles construíram essa história para que não tivesse nenhum problema legal e que eles não fossem encurralados em nenhuma lei aí que pudesse prejudicá-los, até mesmo levá-los à cadeia por infringir essa questão da barriga de aluguel. Pois bem, nada na justiça impede que dois amigos resolvam ter filhos juntos. Então, Absolutamente só aí nada. já está resolvido. Exato. Ainda mais porque esses dois amigos, que é o que a gente consegue entender de acordo com o desenrolar da história, que é o caso da relação que o Gugu tinha com a Rose, eles participavam ativamente do convívio, do crescimento e da educação dessas crianças. Então a justiça não vai enquadrar como barriga de aluguel, isso está fora de questão. Descartado. O que a Rose está tentando agora é recuperar o direito, na verdade, ter o direito na justiça de ser reconhecida como viúva dele, por conta da relação que eles tinham. Então, assim, o que a gente teve de decisão ontem? Que aquela pensão de 100 mil reais, que primeiramente a justiça tinha concedido a ela, foi cassada ontem. O que a Rose vai ter acesso, por enquanto, é o valor de por volta de 42 mil reais. Baixou, né? Era 100, baixou para 40, por quê? Porque a justiça está levando em consideração o valor que o Gugu já depositava na conta dela, que eram 10 mil dólares mensais, e esses 10 mil dólares seriam para todas as despesas dos cuidados com os filhos, né? Educação e tudo mais, alimentação e etc. E esses 42 mil reais são que vão entrar na conta de Rose até esse caso ser desenrolado por completo, né? Então a justiça ainda vai definir diversas coisas. E esse valor aqui também é em caráter provisório, gente. Assim como os 100 mil reais que a gente comentou antes era provisório, esses 42 também serão provisórios. Ainda tem muita água para rolar e a gente vai comentar aqui e trazer as informações para vocês. Mas semana que vem, muito provavelmente, vocês já vão saber a identidade do rapaz que era, de fato, parceiro do Gugu Liberato. Essa história, eu vou te falar, hein? Tá que tá pesada. Tem muita coisa pra gente descobrir nessa história toda. Semana que vem, então, a gente vai saber quem é o alemão. Semana que é o brasileiro que vive mora na Alemanha, chefe de cozinha. Tá bom. Então, amiga, na verdade, a gente fica com o que a gente tem por enquanto de informação lá da história da Rose e do Gugu, que é essa briga judicial e, obviamente, a gente vai ter muito desdobramento. A gente viu que vocês mandaram muitas mensagens, mas a gente não vai conseguir compartilhar hoje, mas certamente amanhã a gente vai ter desdobramento e a gente recupera essas mensagens, a gente conta com a participação de vocês. Bom, vamos falar rapidinho do Márcio Garcia. Muito tem se especulado a respeito do que vai acontecer com o Márcio Garcia dentro da Globo, porque afinal de contas Luciano Huck é um possível candidato à presidência do Brasil nas eleições de 2022. Jesus amado, tá quase aí já. E aí, o Luciano Huck sendo candidato, ele perde o Caldeirão. E o Márcio Garcia está nessa fila de espera para substituir o Huck aos sábados. Mas até lá, gente, Márcio Garcia segue apresentando o seu Tamanho Família, que esse ano nem sei mais qual temporada que vai ser. Se vai ser a 5ª temporada, 6ª temporada, nem sei. Nossa, como tá magrinho nessa foto, não gente. É, menina? Tá super magro, tá super Ele magro. tá assim hoje em dia? Que eu não tenho visto esse programa. Tá sim.
É uma foto recente, aquela lá. Essa daí já não é... Não sei se é tão Fica recente. melhor daí. assim. Aí ele tá mais cheinho, Né? com o rosto mais cheinho. Eu gosto mais assim gosto também. mais Mas também. tudo bem também. O jeito que ele Deixa do quiser, tá jeito que tudo ele quiser, certo. né? Mas, enfim, ele é o mais cotado para substituir o Luciano Huck quando ele definir, se ele definir que ele vai concorrer à presidência. Pelo visto, vai sim. Pelo viu? visto, vai respingar na Angélica, como a gente já falou aqui. Enfim, né? Falaremos sobre isso no futuro próximo. Ai, meu Deus. Vamos falar sobre Revista da Cidade amanhã também? Vamos. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem uma sobremesa daquelas pra fechar a semana. Ai, meu Deus. Bombom na travessa, você não vai perder. @Gabi Perlini. @Regina Tapias. @Revista da Cidade volta amanhã. Beijo, tchau. Gente.